Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 292. Eu estou aqui com a Ana e com o Gibson, sofrendo nessa tarde, mas o tabu foi mantido, certo, Gibson? Vai ficar na fila mais um tempo ainda aí. A menos que a gente se cruze em outro campeonato esse ano já foi, né? É verdade. Mas foi sofrido, hein, Ana? Não foi fácil, não. Não, foi fácil. Eu diria que foi uma das piores apresentações que eu vi o conjunto do Corinthians. Hoje eu não gostei da apresentação, mas a gente jogando mal nem assim eles ganham, né? Fazer o quê, né? Bom, estamos gravando este podcast, fazendo essa live, logo depois da partida 1-1, empate Corinthians e São Paulo, tabu mantido, portanto, durante essa semana também tivemos outro empate, né, com o Boca, também 1-1, e a gente vai falar como estamos gravando logo depois da partida, vamos falar um pouco dessa partida de hoje, depois da Libertadores, enfim, e dos jogos dessa semana e tudo mais que tem aí na semana corintiana, certo? E eu queria começar com a Ana, você que faz boas análises aí, da tática e tal. O Vitor Pereira começou de um jeito e terminou de outro. Ele escalou mal mesmo o time? Como é que foi? Eu não sei se ele escalou mal. Eu acho que ele escalou muito defensivo. Porque, na minha opinião, se ele vai entrar com 3 zagueiros, ele já entraria com o Piton desde o começo. Por que Fábio Santos? Os alas seriam Mantuan e Fábio Santos. Ficou muito chamando o São Paulo. Pouca saída de bola. Não tinha saída de bola pelas laterais, que o Fábio Santos não dá essa profundidade que o Piton dá, como a gente viu no gol, né? Então acho que esse foi um erro. Me espantou, vou ser sincera, me espantou a entrada do Renato Augusto e do William, porque eles tinham jogado na Bombonera, eu achei que eles não iam jogar, eu acho que ele tá falando que ele faz o rodízio, mas alguns jogadores realmente entram muito pouco, Juliano, Roger Guedes, acho que poderia ter dado chance pra eles hoje, né? Então eu não vou dizer que ele escalou mal, mas o que ele tentou, infelizmente, não deu resultado. Acho que ele tentou consertar isso no segundo tempo, ele foi um pouco melhor. O Ricardo tá perguntando por que o Mantuan na lateral. Me espantou, por que não a entrada do Português? Eu queria saber por que o Português tinha condição de jogo, o Português não jogou no meio de semana. O Rafael Ramos, né? Eu ainda acho que eles estão preservando o rapaz pela história toda da semana passada lá. Não sei. Então, mas o Edenilson tá jogando, né? Mas é diferente o acusador e o acusado, né? Eu acho que... Eu não sei se o Rafael tá sofrendo, se ele de repente pediu pra... Só se for isso, porque pra mim é quase um... Assim, eu não acho que o Rafael falou, pelo que eu li da história dele, depois que aconteceu isso, mas isso me dá um certo receio. O Corinthians parece que não tem certeza de que ele não falou. Ou ele realmente tá mal de cabeça, e aí é melhor nem entrar mesmo, né? Mas ele tava no banco, né? Tava disponível, tava poderia no banco, ter entrado. Mas nem assim entrou. Poderia ter entrado. Quando tentou consertar, ele consertou colocando o Watson. O Corinthians foi pra frente, mas o São Paulo também voltou muito pra trás, né? A gente acabou sendo beneficiado pela tática errada do outro time lá. Eu achei que o Corinthians, depois que fez 1-1, podia ter tentado um pouquinho mais. Tinha tempo pra tentar um pouquinho mais. Acabou errando uns passos que não poderiam ter errado. Agora vamos ver, nós temos uma tabela favorável agora, né? Falta o Always Red na Libertadores, depois é América Mineiro, né? Uma tabela favorável pra gente conseguir fazer os nossos objetivos, que é continuar em primeiro e classificar em primeiro na Libertadores. Sem dúvida. E o Gibson estreando a camisa nova, tá lindo, hein, Gibson? Tá lindo, camisa nova. Aê! Tirando o dinheiro do bolso, gastando aí... Ostentando, né, Gibson? Ostentação alvinegra. Mas o que você achou do jogo hoje, meu amigo? Muita gente falou que o VP errou na escalação. Eu não sei se ele errou na escalação inicial. Eu concordo que o Ana falou assim. Pra mim não foi exatamente um erro, mas o que eu acho que mudou um pouco o jogo. Eu acho que ele não esperava que o São Paulo fosse entrar também com 3 zagueiros. E o nosso meio de campo perdeu hoje. O primeiro tempo a gente foi dominado no meio de campo. Perdeu principalmente feio, pelo nosso lado direito e pelo lado esquerdo do São Paulo. Se fosse esse mesmo esquema de 3 zagueiros, mas com o Fagner ali, aí não teria acontecido isso, eu acho. Acho que teria equilibrado muito mais as ações, a gente teria tido muito mais profundidade de jogo, né? E eu não jogaria com, sei lá,
vamos falar que eu tô perdendo, mas eu não jogaria com o Jô, cara. Não faz sentido pra mim ter o Jô lá na frente sozinho, cara. Fora isso, muita gente também falou que o William jogou mal. Eu não sei se ele jogou mal, eu achei que ele tava muito isolado no primeiro tempo. Ele tava sozinho, vira e mexe, ele pegava a bola, tinha 3 em volta dele e não tinha o que fazer com a bola. Podia não estar no melhor dia dele, não vou discutir isso, mas assim, eu acho que ele tá muito sozinho ali também. Enfim, pra mim não foi culpa do William, eu acho que o que o Vitor Pereira tentou fazer hoje não deu certo por circunstância do dia. Mas no segundo tempo ele deu uma ajustada. Então, no segundo tempo, uma ajustada que eu confesso foi estranha, meu. Quando eu vi que ele foi manter o jogo e colocar o jogo melhor, eu falei, caralho, que porra é essa? Né? Mas acabou dando certo, né? O Júnior Moraes acabou, até participou da jogada do gol, enfim. Os jogadores que entraram, né? O Adson, o Piton e o Júnior Moraes participando já, diretamente da jogada do gol. O Adson entrou muito mal, foi engraçado. Os primeiros lances dele não acertou nada, né? Quase deu um contra-ataque pros caras, perdeu lateral, perdia tudo ali. De repente, a Terra tinha acabado de conectar ele no grupo e o cara foi lá e meteu o gol. De cabeça, entrar de cabeça, enfim, um gnomo, mas enfim, foi lá e meteu o gol. As alterações que o Vitor Pereira fez no segundo tempo também foram ajudadas pelas alterações ruins que o Ceni fez no segundo tempo. Mas acho que as duas, o VP e o Ceni combinaram ali para no segundo tempo. Vamos agora. Eu jogo na defesa, você joga no ataque. Acho que como a Ana falou, eu também questionei bastante a entrada do Renato Augusto e do William. O Renato Augusto ainda ficou o jogo inteiro, né? Eu acho que os dois começaram meio fora de jogo, fora de área, não estavam dentro da partida exatamente. Ainda que o William tentava alguns lances, paravam sempre na falta. Mas eu ainda sinto falta do William um pouco mais participativo na parte tática da equipe, defensiva e tudo mais. Eu vejo ele perdendo o lance e tudo bem, enfim. Aí, se for assim, de repente até dá pra brigar com o Roger Guedes ali, que o Roger Guedes faz a mesma coisa, né? Eu acho que eu quero um jogador que perca a bola e que se incomode, que vá atrás, tem que roubar a bola. Eu vi pouco o William, não sei se por cansaço, enfim, não sei. Eu vi pouco o William fazer isso. E eu vi muita gente falando mal do Mantua, que realmente fez um primeiro tempo muito ruim, levou um baile ali na nossa direita, mas eu vejo ele um cara muito participativo, muito afim de ajudar a equipe. E eu tô fazendo essa comparação com o William porque hoje eu não senti ele dessa forma. Mas o Mantua se sacrificando na ala, todo mundo sabe que a posição dele não é essa, né? E faz o segundo tempo inteiro na lateral direita, né? Quando o Vitor Pereira faz alterações, ele volta com a linha de 4 e o Mantua vira lateral direito. E ele vai muito bem na lateral direita, eu achei. Eu achei o segundo tempo dele, tudo bem. Se o técnico deles resolveu tirar enfim, o cara que tava deitando em cima dele lá, o problema é deles, entendeu? Mas ele foi bem na lateral direita, cruzou bolas, enfim. Acho que no segundo tempo ele se recuperou bem, o Mantua. E eu vejo o garoto com vontade, enfim, acho que o Vitor Pereira tá vendo esse pique dele, esse tesão de estar jogando e tá ajudando a equipe, e isso faz com que ele seja titular. Sabe o que me lembrou essa escalação dele hoje? A escalação do Always Ready. Eu vou entrar com o que eu tenho de mais tarimbado, porque eu não posso perder esse jogo na arena, porque eu já perdi todos os clássicos. E aí me dá uma desandada no time. Ele perde a ideia de rodízio, você fala, de trocar, de vitalidade. De jogadores mais bem dispostos. Tão dispostos, eu não tô falando que ninguém não correu, não é isso. Mas que tinha mais vitalidade, não jogou os outros jogos, tem mais físico. O Roger Guedes não entra faz um tempo. O William vem entrando jogando muitos minutos. O Renato Augusto jogou. Sim, a gente sabe que os jogadores sofrem. Exatamente. Eu acho que dava pra fazer um rodízio maior. Bom, pode ser uma ideia. Talvez ele tenha perdido esse foco aí de poupar os caras, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Corinthians teve sorte no primeiro tempo, porque o Cássio fez ali umas 2 defesas importantíssimas, né? Difíceis. No segundo tempo ele ainda fez mais defesas, né? O Corinthians, depois do empate, ainda teve aquele que saiu contundido. Eu espero que não seja nada grave, com um Cassião gigante. Mas uma partida monstro do nosso goleiro, camisa 12, né, Gibson? Ele acabou sendo eleito lá na transmissão, melhor em campo, na Irmandade também, enfim, as melhores notas. O resultado teria sido outro, sem dúvida, sem o Cássio, né? Primeiro tempo saiu barato, 1-0, né? E mérito disso foi do Cássio. O Cássio fechou o gol. Só no primeiro tempo foram 3 lances importantes que ele fechou, né? Aquele último, aquele que fez 3 defesas na sequência. No segundo tempo, agora no finalzinho também, a gente poderia ter tomado o segundo gol, ele caiu ali, se machucou, acho que ele caiu com o ombro errado. Me pareceu feia, assim, mas enfim, vamos torcer pra não ser nada demais. Mas o Cassião fez uma partida hoje, pra quem fica pedindo fora Cássio, é bom guardar o cartaz, né? É isso que eu ia falar, né, Ana? O pessoal
corneta bastante o nosso gigante, camisa 12, mas hoje ele fez uma daquelas partidas para ficar na história, né? Muito boa a partida do Cássio. É sensacional, uma partida muito boa mesmo. E quem falava muito, o Vitão da Massa quer que jogue com o pé. Alguém tá vendo isso? Ele forçando o Cássio a jogar com o pé? Ele pode fazer rodízio de tudo quanto é jogador, mas de goleiro faz pouco. Só quando o Cássio se machuca mesmo. Então, pra mim, ele tá satisfeito com o Cássio. Sem dúvida. E o Cássio realmente tá jogando sensacional. Mas não é do jeito que falaram. Ele vai fazer o Cássio jogar com os pés. Não. Ele tá fazendo o Cássio jogar do mesmo jeito que o Cássio jogava antes. E aí, jogando embaixo da trave, o Cássio é um dos melhores goleiros do Brasil, né? Vamos esperar pra ver se ele vai estar na quinta-feira, né? O jogo contra a Libertadores é na quinta-feira, se ele vai estar lá com a gente no nosso gol, né? Enfim, o Michael Zodenuz aqui sempre com a gente. Michael, muito obrigado, comentando. Cássio, desde que trocaram o preparador físico e o treinador de goleiro, subiu muito de produção, verdade. Com a equipe portuguesa treinando o Corinthians, ele tá voltando à velha forma, sem dúvida nenhuma. Tinha muita coisa errada acontecendo lá no Corinthians, né? Desde o Thiago Nunes e tal, que espero que estejam corrigindo agora, né, Vinha? Pareceu um certo acomodamento, assim, tá tudo... É assim que a gente faz, né? Enfim. E o Portuga mexeu nas coisas lá. Rafael Pires, o treinador demora muito para mexer, começar com 3 zagueiros não é o ideal para esse time. Vou pegar esse comentário, Rafael. Eu acho que é muito pela falta do Fagner, né? A gente tá vendo ele começar com 3 zagueiros. Nesse momento que a gente não tem o Fagner, o Rafael Ramos passa por aquele problema de injúria racial, enfim, aquela acusação, e a gente fica sem opções ali pra lateral direita, e ele acaba optando pelo esquema de 3 zagueiros com ala. Eu acho que vem muito da falta do Fagner, né, Ana? Falta do nosso camisa 23. Sim, eu acho que sim. Mas a minha maior crítica é que quando você joga com 3 zagueiros, a não ser que você queira fazer uma coisa defensiva como foi com o Boca, o Fábio Santos não dá. O Fábio Santos, ele é muito bom jogador, mas ele não tem mais idade para dar profundidade, que é o que precisa quando você tem 3 zagueiros, o ala esquerda ali. Mas, sem dúvida, o Fagner faz muita falta. Eu não sei, falaram que era uma torção, que voltava em 7 dias, né, mas até agora o Corinthians não atualiza muito sobre isso. Fala só que ele não tem condição. Cara, a gente, a verdade é assim, a gente não tem um lateral direito reserva do Fagner, né? O Portuga foi o que chegou mais perto disso, o Rafael, mas tá enrolado agora com essa questão que rolou do jogo do Inter. Mesmo na ausência, mesmo com ele ali, o Fagner é o cara, é o titular e enfim, o time com o Fagner é um, o time sem o Fagner é outro, né? E enquanto o Fagner não voltar, a gente vai sofrer um pouquinho ali na lateral direita, não tem jeito. É verdade, faz muito falta. Fagner é fundamental pro time, né? Mas de qualquer forma, esses 2 últimos empates do Corinthians no Brasileiro, né, no jogo passado contra o Inter e agora contra o time do Jardim Leonor, o Corinthians ainda se manteve na liderança do campeonato. Quer dizer, perdemos 4 pontos, né, 2 fora de casa e 2 em casa, mas ainda assim nos mantivemos na liderança. Você acha que isso é sinal de alguma coisa? Eu acho que é sinal de alguma coisa sim, porque a temporada tá passando, né? Nós já estamos na 7ª rodada, não é isso? 7ª rodada. Então já é alguma coisa. E outra coisa também, olha quem fez os últimos gols, Raul, Duqueiroz e Adson, só a base fazendo gol. Já mostra um time que tá em evolução, nós não estamos dependendo único e exclusivamente de um chute de fora da área do Renato Augusto, sei lá, de um arranque do William que ele vai fazer 1-0, não. Nós estamos fazendo o rodízio, estamos fazendo o coordenado e continua em primeiro lugar. Nós temos uma tabela mais favorável agora, nós tínhamos jogos difíceis, que era Inter, Boca e o time Trica, mas agora vai jogar contra o Always Red em casa, contra o América Mineiro em casa. Tem uma chance de fazer pontos aí. Eu acho que conseguiu tá bem na Libertadores, consegue estar bem no Brasileiro e consegue ainda rodar o time. Vamos ver, eu acho que já é alguma coisa assim. São 38 rodadas, não é? Sim. Então, quase 1/5 do campeonato já passou. E os pontos valem iguais. Eu só queria te corrigir que teve um gol do Jô ali. Foi o Raul, o Jô, o Du. Que é base também. E agora... o Adson, né? E base de 2000, né? É base. E o gol do Jô foi metade do Mantuan, hein? Que ele passa do Mantuan. Sem dúvida. Mas a gente chegou na liderança, então estão deixando a gente ficar, né, Gibson? Enquanto vai deixando, a gente vai aproveitando ali, né? Assim, uma coisa que tem que ser olhada na tabela é o seguinte, os times que na teoria, porque esse ano aí de novo, os caras estão com esse papo de que o Corinthians não era candidato ao título,
Estamos ali na frente por enquanto, mas os times que todo mundo fala que tem elenco pra disputar o brasileiro lá, estavam lá atrás e já estão chegando na tabela. Isso é um fato que tem que ser atentado, né? Então, assim, a gente tá ali, mas não dá pra ficar bobeando, não. Todos os pontos são iguais, o jogo agora vai valer tanto quanto a última rodada, porém, tem que aproveitar agora pra dar uma, assim, quanto consigo de gordurinha, melhor. Mas, de qualquer maneira, o VP tá o quê? 7, 8 partidas? 8 partidas, né, invicto? 8 jogos invicto quer dizer alguma coisa num time, né? Sem dúvida. E só lembrando, o próximo jogo é contra o América Mineiro, né, pelo brasileiro. Depois a gente enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. E depois é o Cuiabá. Quer dizer, são 3 jogos. Não são jogos complicados, né? Por mais fora de casa e tudo mais. Eu já tô sonhando aqui, galera. Tá difícil segurar. Enfim, mas tivemos essa semana 2 empates. O Corinthians vem se tornando um time difícil de ser batido, né, Ana? Eu acho que essa semana mostra isso. A gente não jogou bem contra o primeiro tempo hoje, mas fizeram só 1-0, a gente foi lá e empatou depois. Acho que tem uma diferença do que a gente via acontecendo recentemente, né? Sim, mostra que é um time difícil de ser batido, mas mostra que o Corinthians também precisa prestar atenção na catimba. Porque tomou 2 gols hoje, foi no meio da confusão. Não pode. Teve expulso lá no meio de confusão. Só teve expulso para um lado, só teve para o nosso. O Corinthians precisa ser... É um time jovem, a gente sabe disso, mas precisa acertar isso, precisa conversar, né? Não vamos cair na catimba, porque se não tivesse tido a catimba hoje, tinha terminado 0-0, porque também não estava acontecendo muita coisa no jogo ali, não. O Cássio já tinha feito umas defesas, mas eu achei a sua observação muito boa, porque realmente foi depois da confusão também, para o jogo, sei lá o quê, aí, dá uma dispersada, aí confusão com o João Vitor. Não pode. Tem que prestar atenção. Mas é realmente o que você falou, é difícil ser batido, e o Corinthians tem tido uma outra coisa que a gente não via, quando toma 1-0, vai buscar, né? Não foi o que aconteceu terça, mas foi o que aconteceu contra o Inter, né? Exatamente. Porque antigamente você não viu o Corinthians fazer isso no ano passado. Tomava 1-0 e ficava 1-0 até... E é uma coisa que o time não apresentava antes, né? Então é uma mudança de característica do time. Agora, no jogo da Bomboneira, me deixou cabreiro porque o time criou muito pouco. Aliás, não criou nada. Criou uma jogada e fez o gol. Fora isso, tem toda essa questão da catimba. O João Vitor, ele tá muito imaturo, cara. A gente precisa conversar com ele, velho. Ele tá caindo muito fácil nesses lero-lero, cara. Logo mais vai ser expulso. Agora, Ana, uma coisa que a gente estranhou foi a entrada do Júnior Moraes no jogo e o Roger Guedes no banco, né? O Roger Guedes não entrou mais uma vez no Corinthians. Você acha que tá rolando uma geladeira? Tá rolando uma intriga ali, interna? O que você acha que tá rolando lá? O Vitor Pereira acabou de falar de que, tipo, o Roger Guedes tem que estar disposto a jogar pela esquerda, pela direita e pelo centro, ele tem que falar isso pra ele. Enquanto ele não achar que o cara estiver disposto, ele não vai pôr. Ele acabou de falar isso na coletiva. Então, sim, eu acho que é uma geladeira. Agora, não sei como vocês interpretam isso. Isso pra mim é claramente uma geladeira. Tipo, ele tá adestrando, ele tá botando, tipo, senta, deita, rola. Tipo, é isso, velho. Que não é o que ele quer. Aqui você não vai mandar, não vai ficar dando um recadinho pela imprensa. Ele falou, não é o que ele quer, o que a equipe precisa. Exato, mas aí você vê que um cara que nem o Mantuan, que hoje tá jogando lateral direito e tal. Esses caras são os caras que vão ganhar ponto com o Vitor Pereira, né? É o cara que você pede pra jogar ali, ele vai lá e joga lá, não interessa onde quer. O próprio João Vitor já jogou de lateral direito também. Sabe, esses caras, tipo, o time precisa disso, então vai lá e faz isso, cara. Não interessa que, não é o meu predileto. Esse comportamento meio de primadora me deixa meio puto e, cara, eu acho que o Vitor Pereira tem mais que adestrar mesmo o Roger Guedes. E se não adestrar, sai fora. Aqui o Dudu, que não tá aqui com a gente participando, mas comentando ali no nosso canal do YouTube, falando que na coletiva o Vitor Pereira disse que preferiu manter o Rafael Ramos no banco para esfriar a cabeça devido à semana. O Dudu falando que acha que ele fez bem. Não, eu acho que o cara tá com a cabeça, tem que deixar ele no banco mesmo. Tem que preservar o cara, né? Esperar pra ver o que vai acontecer, né? Não sei se de repente essa semana já vai botar o cara pra jogar, enfim, vamos ver. E só pra gente continuar nesse assunto, enfim, nessa semana teve essa história o Corinthians contratou uma empresa que fez uma leitura labial e a leitura labial não viu a injúria racial nos lábios do Rafael Ramos. Claro que a gente tem que fazer esse porém, é uma empresa contratada pelo Corinthians. Vai vir, aí parece também, enfim, o
o time deles lá, do DBD, também contratou uma perícia, que e a deles não, falou que o cara falou. Vai ficar esse disse que não disse até, enfim, saiu um laudo oficial do que aconteceu. Tem um aspecto do jogador também, pessoal dele, né? Uma pessoa que tá aqui, que veio de outro país, que não tem prova de que foi falado ou não, que mora sozinho, então, tipo, você não tá com o apoio da família, e hoje em dia a gente sabe que a internet não pega leve não, né? E mesmo depois que resolver, né, eu acho que ele ainda vai sofrer isso bastante. Eu acho que a passagem dele pelo Corinthians vai ficar diminuída por isso, ele vai ficar menos tempo. Imagino que no final do ano, enfim, o Corinthians vai... ou até ele mesmo vai pedir para voltar para Portugal, enfim. Não vejo ele ficando muito mais do que até o fim do ano no Corinthians, independente do caso ser arquivado ou não, enfim. Eu acho que tem muita água para rolar, Gui. Eu não sei, eu não diria assim, enfim, não vai saber a cabeça do cara, né? Mas de repente os caras falam, não foi nada, beleza, cancela tudo, né? Ele vai continuar jogando, de repente, o time começa a dar bem, ele começa a dar bem no time. Cara, de repente ele fica. Não dá pra saber, até o fim do ano tem muita água pra rolar ainda, né? E, enfim, continuando nas páginas policiais do Corinthians, o caso Bambu, o caso do Bambu foi arquivado, né? Não vai a julgamento, enfim, decidiram que não existem provas ali para o caso continuar andando e seguir com a acusação do Bambu lá. O Bambu escapou de uma aí, né, Ana? Escapou, é muito difícil, né, você provar, eu não entrei em detalhes nesse, mas parece que houve várias contradições no depoimento entre a moça e a própria amiga. É muito uma palavra contra a sua, né, é difícil você provar, é como... Imagine, por exemplo, se o caso do Edenilson não tivesse câmeras, é muito difícil provar, né, que é o que aconteceu no caso delas. Então, tipo, não dá pra gente saber realmente o que aconteceu, mas a polícia parece que averigou e não achou prova nenhuma, então... Mas eu ainda acho que o Bambu profissionalmente deve ainda melhorar e correr mais pelo Corinthians. Eu acho que ele é um zagueiro mediano que não se empenhou desde o começo que chegou ao time. E nessa história dele, como a Ana falou, no fim das contas se resume a palavra contra a palavra. E quando os caras vão averiguar os testemunhos, aí, impressão minha, assim, quem cai menos em contradição leva, né? Já que era o palavra contra palavra, né? E pelo pessoal que acompanhou mais, eu também li isso que a Ana falou, que, pô, parece que, enfim, as duas garotas caem um pouco em contradição uma com a outra. Cara, assim, pode ser que tenha acontecido, enfim, a gente jamais vai saber disso, né? Quem sabe é só a garota e o Bambu, né? Mas nesse tipo de caso é difícil provar, né? Enfim, e se elas caíram, deram depoimento esquisito ali, a polícia arquiva mesmo, né? Porque se ali já já teve um conflito de depoimento, já vão chegar no júri, né? Então aí a polícia falou, não vamos levar isso pra frente, né? Agora concordo com o que a Ana falou, o Bambu tá devendo pro time ainda, né? Não vou nem falar na vida pessoal dele como ser humano, mas pro time ele tá devendo ainda. Enfim, e saindo das páginas policiais para as páginas de saúde, né? O Paulinho essa semana foi operado. Parece que foi tudo bem com a operação. Eles demoraram um pouco para fazer a cirurgia, né? Para esperar o local desinchar, enfim. Foi operado essa semana, foi tudo bem, mas a recuperação é demorada. Espero que ele volte bem, né? Ele que, desde que começou a pandemia, enfim, a carreira dele se perdeu, porque ele não conseguiu jogar na China, não conseguiu jogar na Arábia e aqui também não vai conseguir jogar, né? O resto do ano de molho. Agora só achei sacanagem operar o cara nessa semana com essa puta friaca, né, meu? Puta mancada, espera aquecer um pouquinho. Já que não tem pressa, espera aquecer um pouquinho, né? Semana que vem vai estar 24, 25, mais gostoso. Esperar o cara com madrugada batendo 3 graus é foda. Não faz diferença, Gibson. Senão as clínicas médicas operavam todos no Caribe lá, só. Não é diferença. Eu sei, mas porra, sacanagem, puta friaca. E parece que o Cássio foi uma luxação leve no ombro, parece que não preocupa, mas vamos olhar melhor amanhã. Mas você tem o joelho operado também, Ana, não? Não consegui operar, porque senão eu tenho que ficar 6 semanas sem poder estar no show, eu tenho que trabalhar, né? Eu teria que operar os dois, mas nunca operei nenhum. O Paulinho vai continuar ganhando o salário dele, né? Você, exato, né? Eu não. A Irmandade não me paga se eu não operar o joelho. Bom, o Corinthians vai jogar nessa semana 2 vezes, né? O próximo jogo é contra o Always Red na quinta-feira, às 9 da noite, na Neoquímica Arena. E depois a gente vai jogar contra o América, domingo, às 6 da tarde, também na Neoquímica Arena. Os 2 jogos em casa.
Esse jogo da Libertadores a gente acabou perdendo. Esse pontinho que tá fazendo um pouco de falta ali pro Corinthians ficar mais tranquilo na classificação, né? Hoje o Corinthians tá em segundo do grupo, mas com uma vitória simples se classifica, enfim, pode ser, acaba sendo o segundo do grupo se o Deportivo Cali vencer do Boca na Bombonera, né? Mais, né, do que uma vitória simples. Claro. Uma agora pra frente, ganhar do Always Ready é pra ganhar de 2-3 ali com tranquilidade já no primeiro tempo. E fazer o primeiro do grupo, porque a gente sabe que Boca e Cali vai ser complicado. Né? Se não vai no amor, vai no juizão. Não, tem que fazer o resultado e aí depois vai ficar na questão do saldo de gols, né? O saldo de gols é que vai determinar se a gente vai ficar em primeiro ou segundo ali no grupo, caso o Cali vença o Boca, né? Se terminar empatado, beleza, mas se o Cali vencer, a gente vai disputar na... E eles estão agora, se não me engano, com saldo de 4, né? A gente tá com saldo de 1, né? É que justamente eles fizeram 3 contra o Always Ready. Exatamente, né? Enfim, o Corinthians tem que tentar ganhar a partida no primeiro tempo. Faz um bom primeiro tempo, 2-0 ali, sei lá, já troca meio time no intervalo. Eu não sei se eu trocaria meio time não, cara. Eu tentaria fazer o resultado, né? Independente do resultado do Cali lá. Se já ganha de 2 no primeiro tempo, faz 4, faz mais 2 no segundo, foda-se, vamos tentar ganhar de 4. Mas enfim, e depois no domingão temos o América Mineiro pela frente. Com o Mancini, exatamente. Nós fizemos 9 jogos como mandante contra o América Mineiro, né? 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi justamente na Copa do Brasil 2020. E o Mancini era o nosso treinador, né? Não era o treinador deles. Era o nosso treinador que sofreu a derrota e fomos eliminados pelo América na Copa do Brasil, né? O que você está esperando dessa partida, Ana? Você acha que o Mancini vai tentar ser genial contra a gente? Eu estou esperando um ataque contra a defesa. É isso que eu estou esperando. O Mancini vai vir para jogar por uma bola, que é o que ele sempre faz, que ele faz de melhor, né? Ainda mais esses times são médios, assim, né? Que não são grandes. Então ele vai vir para jogar com uma bola. Vira problema do Vitor Pereira, porque ele vai dar a bola pro Vitor Pereira e o Vitor Pereira vai ter que saber o que fazer com a bola. O América não tá bobo na tabela não, né? O América tá lá em 10º, mas tá ali em 10º naquele bololô. Eu não sei se eles vão vir mansinho não pro jogo. Não sei se vai ser tão fácil assim, enfim, né? Essas 2 partidas em casa, essa semana o Corinthians não tem viagens e tudo mais... O Corinthians precisa fazer uma semana de 6 pontos, né? Ganhar na quinta-feira, ganhar no domingão. Enfim, eu não vou querer com tranquilidade. Não, tem que ganhar. 1-0, pra mim, os 2 jogos pra mim já tá ótimo. Não vou ser exigente de querer. O primeiro é muito melhor, né, na Libertadores. Acho que a gente tem que classificar. Acho que o importante é classificar. Se conseguir fazer mais, primeiro e tá ótimo. Mas, isso tô falando a gente voltou a falar da Libertadores, né? Mas assim, 1-0 contra o América tá bom também. Sim, a gente vai continuar... Vai continuar na liderança, enfim, tá tranquilo. Os outros times vão perder pontos e tal. Tá de boa. 1-0 com gol contra tá ótimo. Mas contra a Libertadores, contra o Always Ready, eu gostaria que tentasse ser primeiro do grupo, porque eu acho que tem chance de pegar. Tem muitos grupos díspares. O nosso era um dos mais fortes. Você conseguir pegar um segundo e conseguir avançar, quem sabe ganha mais dinheiro. Ele consegue progredir na Libertadores, vai pegando o corpo. Eu acho importante. O Carlos falando que o Vitor Pereira foi mal na fala dele, disse que queria treinar o Liverpool, mas não pode. Eu não tô escutando a coletiva dele. Ele falou, em relação ao Roger Guedes, que ele tá falando que ele não sente confiança, que o Roger Guedes não tá bem nos treinos, e que ele falou assim, ele quer jogar na esquerda, eu também queria treinar o Liverpool, mas não rola, entendeu? Tá dizendo que cada um tem seu limite ali, que o William é melhor e que ele não sente confiança no jogador, e que ele inclusive falou que o jogador tá muito mal nos treinos. Eu acho que é uma fala que não é pra ficar pirando cabeção, né? Não dá pra ficar. Eu acho que é muito pior ele falar crise. que não sente confiança no Guedes do que ele querer treinar o Liverpool. Exato. Exatamente. Acho que a gente tem que se perguntar por que o Guedes tá sem confiança, enfim. E talvez essa puxada de orelha pública, né? Que aí foi uma puxada de orelha pública. Faça o Guedes jogar mais, né? Se tocar mais. Até porque o Guedes também reclamou publicamente, né? Com o repórter e tal. Meu lugar é aqui e tudo mais, enfim. Vamos pensar na hipótese, no meio do ano, o Liverpool faz uma proposta pro Vitor Pereira. E ele aceita. Alguém vai condenar o cara? A gente não condenou nem o Carille, que tava indo por caminhão de dinheiro, não era nem time bom, era só por dinheiro mesmo. Exato. Mas de qualquer forma, esse risco a gente não corre, que o Jürgen Klopp acabou de renovar lá por mais uns anos e tal, então esse risco a gente não corre.
Esse risco a gente não corre. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Ana, as meninas jogaram essa semana? Não jogaram, né? Não Como é que jogaram, vai jogar dia 28 contra o Havaí Kingdom, mas vai começar a vender os ingressos, quem quiser ir, dia 28, tá? Às 3 da tarde, se não me engano. Os ingressos começam a vender essa semana, segunda-feira para quem é sócio torcedor, e acho que quarta para quem não é. E a única notícia que tem do feminino é que o Corinthians emprestou a goleira Natasha pro Flamengo. Como ela não veio de uma recuperação igual a do Paulinho, estava se recuperando, ela precisa jogar e tem duas goleiras na frente dela, resolveu emprestar para que ela conseguisse ter ritmo de jogo de novo. O goleiro não pode ficar parado, né? Então, fez esse empréstimo pro Flamengo, se não me engano, até setembro, e pode ser prorrogado até o final do ano. Mas é isso, meus amigos. Vocês querem falar mais alguma coisa dessa partida? Segue o líder. Dessa semana? Exatamente, segue o líder. E o tabu continua. Exato, nunca acabará. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 292. E dessa vez a Ana vai lembrar nossas redes sociais, Ana, pra gente encerrar aqui. Vamos lá, a gente tá ao vivo no YouTube, no Facebook e acho que no Twitter, né? Estamos no Twitter hoje? No Isso, Twitter, isso. sim. Estamos no Twitter. Então a gente tem o Deezer, o Spotify, o SoundCloud, o TikTok, o Instagram, o Telegram. Faltou um. O iTunes, você falou? iTunes, é verdade. Talvez do iTunes, né? Todos Irmandades Corintianas, com TH, exceto o Twitter, que é Irmandade Timão, né? Pode mandar mensagem aí. Quarta-feira nós vamos estar aqui, comentando, graças a Deus, mais uma vitória do Corinthians. Quinta. Isso que eu ia falar. Lembrando, quinta-feira, depois do jogo, estaremos aqui comentando. O jogo será transmitido só pelo Facebook da Conmebol. Esse jogo da quinta-feira. Então, não vai ter TV nenhuma transmitindo, só o Facebook da Conmebol vai transmitir o jogo da Libertadores do Corinthians contra o Always Red. E depois do jogo contra o América Mineiro, também estaremos fazendo a nossa live, gravando nosso podcast. Lembrando que o jogo começa às 6 horas, portanto, o nosso podcast vai começar depois da partida, lá 8h20, 8h30, a gente começa, certo? Certo. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos uma semana de 6 pontos, né, Gibson? E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!